edição de hoje é especial. A gente vai falar sobre música erudita, para a maioria das pessoas música clássica. E para falar sobre o assunto, nada melhor que um especialista. A gente conversa com o maestro Cláudio Cohen, que é o titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro. Bem-vindo ao Refrão, maestro. Prazer estar aqui no Refrão, falar de música é sempre muito bom. Então, música clássica ou música erudita? Quem tem razão? Qual é a definição de música erudita? Música erudita é aquela música que é feita a partir de um conceito cultural, de uma série de fórmulas pré-determinadas, um estudo onde você faz uma análise da cultura de um local, e aquela cultura musical, folclórica, popular, você coloca ou erudita num conhecimento mais refinado, você coloca dentro de fórmulas musicais ou técnicas musicais de composição propriamente ditas. Essa é a música erudita, que é a música que nós chamamos a música de concerto, que está ali toda estruturada dentro de um determinado formalismo e que busca, os compositores buscam a excelência, seja na parte técnica da composição e no conteúdo programático ou filosófico de suas melodias e de suas frases musicais. Eu falo isso porque uma professora de apreciação musical sempre me disse, olha, música clássica, para todo músico está errado. Não? Essa denominação está errada. Você tem que falar música erudita, porque clássico é um período. É isso? Na verdade, o classicismo na música erudita é o período que vai do início do século XVIII até o comecinho do século XIX e que você tem como ícones Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn. Você se chama Cláudio, assim como orquestra. É predestinação ou foi uma coincidência? Olha, o Cláudio Santoro, que foi o fundador dessa orquestra, tinha esse conhecimento, né, essa experiência toda que ele trouxe para nós. E o Cláudio Cohen, que sou eu, aprendi muito com ele e me espelhei muito nos ensinamentos que eu vivenciei aqui com ele. Então, acho que, de certa forma, pode ter uma predestinação de um Cláudio para outro Cláudio, né? Uma transmissão de energia exatamente. A orquestra faz aí 40 anos. O que você pode dizer para a gente de balanço, do que se pode comemorar da orquestra? Olha, eu sou o que posso dizer mesmo, porque eu estou desde o primeiro ensaio, em 1979, com Cláudio Santoro, era um garoto ali, com meu violino ali, menor de idade, né? Não podia ainda assinar o contrato estatutário, só depois que eu pude assinar. Mas tem muita história, começou com um esforço muito grande do maestro Cláudio Santoro, de realmente ter uma orquestra em Brasília, e você vai imaginar que Brasília era uma cidade que tinha 19 anos de idade. E uma cidade com 19 anos, você não tem ainda um contingente formado de músicos especialistas para formar uma orquestra sinfônica. Então aquilo ali inicialmente foi um trabalho, vamos dizer, de garimpagem, onde ele buscou professores da Escola de Música, professores da Universidade de Brasília e os alunos que eram mais talentosos, os quais essa cota aí que eu me incluí, né? E formamos a Orquestra Sinfônica. Em relação ao repertório da orquestra, como é que está atualmente? O que vocês estão tocando? Música contemporânea, música erudita, alguns clássicos? O que a orquestra agora está ensaiando? Bom, a tônica da minha gestão artística sempre foi a diversidade. Nesse sentido, a gente busca trazer para o público e para a própria orquestra diferentes manifestações musicais, seja de culturas musicais diferentes, de países diferentes. Brasília tem realmente essa vantagem de abrigar aqui mais de 130 representações diplomáticas, das quais nós somos parceiros de muitas. E nós buscamos essas informações. Outro dia nós fizemos aqui um concerto ibero-americano, então tocamos música espanhola, música mexicana, né? Um pouco antes havíamos feito um concerto latino-americano e das repúblicas caribenhas. Ao mesmo tempo já fizemos concertos alemães, concertos
dominicano, concerto, sim, de várias nacionalidades, indiano, fizemos um concerto maravilhoso aqui com música indiana, veio um violinista excepcional, né? E isso dentro da música culta, né? Da música erudita, dentro desse segmento. Mas também na diversidade nós tocamos muita música, clássicos do cinema, como John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, esses artistas assim, e a sala fica sempre lotada com esse tipo de música de cinemas. E você falou aí sobre clássicos de cinema, eu lembrei de Ensaio de Orquestra de Federico Fellini, que eu assisti. E aí tem uma crítica bem-humorada sobre músicos que erram na orquestra e o maestro rígido. Como é que é o clima da orquestra? Precisa ser rígido para dar tudo certo? Precisa. Precisa ter muita disciplina. Não que sempre tenha, mas precisa ter, porque as músicas são muito complexas, elas têm muitas indicações. Além disso, você tem todo um discurso filosófico, tem o som que você tem que trabalhar, tem muita informação, tudo acontecendo ao mesmo tempo, produzido por... Nós somos 90, nem sempre temos 90. Produzido por muitas pessoas num palco que tem uma acústica, então qualquer barulho reflete ali, entendeu? Então precisa disciplina, precisa uma certa rigidez, não tirania, né? Sim. Porque no passado era aquela história do maestro quebrar o violino na cabeça do Spalla, né? Uma figura engraçada assim. Tá certo. A gente vai ter que fazer agora um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais um pouquinho sobre música erudita, sobre orquestra e muito mais. Primeira parada do refrão, a gente volta já, não sai daí. De volta com o refrão, hoje conversando com o maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro. Maestro, a orquestra, até por história, ela sempre esteve ligada às elites. Mas, com o tempo, o passar dos séculos, ela foi se democratizando. Eu lembro até que a ópera também ajudou, em dado momento da história, a fazer isso. Como é que são as orquestras hoje? Elas estão mais próximas do público? É exatamente isso que você falou. As orquestras do passado eram suportadas ou patrocinadas pelos nobres, pelos príncipes, pelos reis e tinham acesso restrito aos palácios e os ingressos nos grandes teatros eram caros e realmente ela era afeta, a música, a própria música clássica, a música erudita, era afeta a elite, uma determinada elite. Hoje, os administradores, os maestros e outras pessoas perceberam que a orquestra ela não pode ficar mais nesse patamar da rigidez do dinossauro lá no século XIX, entendeu? E o século XX foi crucial para uma série de mudanças, né? Já tivemos aí o próprio maestro Herbert von Karajan com a Filarmônica de Berlim, começou a gravar muitos discos, CDs, DVDs, e assim já veio lá numa nova fase a Berliner Philharmonie já transmitindo ao vivo, essas transmissões ao vivo por internet, né? Você já não compra mais o CD ou DVD, você já paga uma assinatura, assiste os concertos arquivados ali, de uma forma a atingir mais público. E os concertos abertos em parques e buscando também, como eu falei no bloco anterior, a diversidade, ou seja, os repertórios que são mais populares, que na verdade eu acho super bom fazer isso com a orquestra, porque você qualifica esses repertórios, porque a orquestra ela tem uma qualidade musical de excelência. Então você pega essas músicas, essas obras populares e dá uma roupagem sinfônica, elas ficam assim com uma outra cara, mas uma outra cara de muito mais qualidade. Eu já estive em várias apresentações da orquestra
E ela vai realmente no parque e as pessoas têm uma reação incrível. Isso para os músicos é um incentivo? Olha, eu acho que quando você escolhe uma profissão e que você atua nessa profissão e que o público que consome, o teu cliente que consome aquela tua profissão, aquele teu trabalho está satisfeito, está feliz, não tem porque você também não está feliz e está realizado. Ora, você faz um concerto, a sala está cheia, está todo mundo adorando, aplaudindo, a sala continua enchendo, você vai para o ar livre e está cheio, os comentários são ótimos. Hoje eu estou aqui falando de orquestra, quer dizer, é um espaço que se abre. É lógico que é uma razão para satisfação, mas certamente a gente tem, as pessoas, cada um tem os seus problemas pessoais que são a parte desse tipo de coisa. Assim como tem o Outubro Rosa, né, que tem uma outra bandeira, mas o Setembro também que tem uma bandeira que exatamente para tratar da questão da depressão. Então, às vezes, você tem um sucesso tremendo, a gente tem isso nas artes, o cara tem um sucesso tremendo e comete suicídio, entendeu? Não dá para explicar. Mas assim, eu, por exemplo, estou extremamente satisfeito com o trabalho que nós estamos realizando, porque o público, que é exatamente a nossa meta, cada vez mais se manifesta de forma positiva. Mas a música transforma. Claro. A música cura. E, na verdade, quando eu te falei da diversidade, nós temos você falou de música cura, né? Nós temos um projeto que é muito interessante, que são os concertos da saúde. Nós estávamos fazendo um concerto com a orquestra inteira no Hospital de Base de Brasília, no jardim, assim, e depois nós espalhamos 14 grupos, né, por todo o hospital, quartetos, quintetos, trios, né, onde eles foram tocar um pouquinho de música, levar um pouquinho de música para esses pacientes. E já há uns 2 anos nós estamos fazendo esse projeto, nós separamos algum grupo de músico que vai lá, toca no hospital, numa UPA ou assim, e a gente tem visto resultados muito impressionantes com relação à resposta do paciente à música, né, ao contato com a música. Então, quer dizer, tem mais esse lado que para nós é gratificante, um tipo de responsabilidade social que nós temos, e tem também a responsabilidade educativa, porque nós fazemos aqui constantemente concertos didáticos para crianças de escolas públicas, e essa sala fica lotada, 600 crianças, e a maioria nunca viu uma orquestra. Então é uma forma também e elas ficam muito bem impressionadas, porque são crianças que vão de 4 anos de idade até 16 anos de idade, mais ou menos. Então, desde da primeira infância, né, da pré-escola ali, até o nível médio, nessas escolas públicas. E a gente vê realmente como elas se emocionam. Eu saio aqui pro foyer, os menorzinhos vêm, abraçam na perna assim, e fica, quer tirar foto, é super... Isso é gratificante. E muitos acabam querendo ser músicos também. Muitos acabam querendo ser músicos. E tem essa coisa maravilhosa que é vir assistir os concertos aqui gratuitos, e de uma música assim, de altíssimo nível, né? Então, eu, de minha parte, fico muito satisfeito com a música, né? Às vezes tem pessoas assim que... Pessoas são pessoas, mas a música ela é fantástica. Muito bem. A gente estava falando da orquestra e a gente percebe que é uma torre de Babel. Tem vários estrangeiros, assim como lá fora. O Brasil, ele importa mais músicos ou ele exporta mais músicos? Eu acho que na atualidade, tendo em vista que muitas orquestras estão fechando e que a gente... tem notado que a cultura não está tão valorizada como já foi, entendeu? A gente está mais exportando do que importando, porque para importar precisa ter trabalho, né? Mas enfim, nós estamos lutando aí para que a gente possa abrir mais espaço para a música e trazer mais gente de fora. Mas a orquestra a linguagem, a música é uma linguagem universal. Então, independente de você ter culturas diferentes, na hora que se encontra para fazer música, todo mundo se afina e chega a um denominador comum. E dá para se entender? Assim, falam em várias línguas ou eles entendem a linguagem musical? Na nossa orquestra nós temos estrangeiros, mas como eles já são naturalizados, falam português. Sim. Eu me lembro, numa ocasião, eu fui dirigir a Orquestra Filarmônica do Catar, em Doha, e lá tinham 35 nacionalidades de músicos atuando ali, e nenhum do Catar, todos eram de fora, né? Então você fala inglês, mas a música também tem uma linguagem técnica, né, que todo mundo se entende, e enfim, vamos aí fazendo música porque é universal. A linguagem é universal.
Mais uma pausa no refrão, a gente volta já, não sai daí. De volta com o refrão, hoje com uma participação especial do maestro Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro. E ele que acabou aí de fazer um ensaio de orquestra, né? Reger os músicos, mas também tem um programa de rádio na Rádio Justiça sobre música erudita. Como é que é esse programa, maestro? Conta pra gente. A Hora do Maestro. Na Rádio Justiça, você escuta o melhor da música clássica com o maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília. De segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 21 horas. E sábados e domingos, às 16 horas. A Hora do Maestro é um programa... Foi uma proposta que eu já recebi da direção da rádio. Já havia recebido essa proposta há uns anos atrás, mas o tempo é complicado, né? Pra gente saber, vocês viram aqui que hoje foram 2 ensaios e agora mais uma entrevista e depois saindo daqui já tem uma reunião e assim vai, né? Então é complicado você ter tempo para fazer ainda um programa diário. Mas aí dessa vez eu resolvi aceitar o desafio e eu acho que é muito importante esse espaço que foi dado pela Rádio Justiça, porque a música clássica, com o fechamento, por exemplo, da Brasília Super Rádio FM, ela perdeu muito espaço aqui em Brasília. Sim. E há uma carência muito grande, né? Tem esse pessoal que gostava muito de assistir, de ouvir, eu mesmo era um que ouvia muito os programas da Brasília Super Rádio FM e senti uma oportunidade de preencher uma lacuna que estava vazia e que precisava realmente de ser preenchida. E é um programa diário, que tem uma reprise e ainda tem final de semana. Então eu falei, eu não vou perder um espaço desse, ainda que eu tenha que fazer um sacrifício para gravar, e toda semana eu vou lá no Supremo e faço essa gravação às terças-feiras, que é o dia do concerto nosso aqui. Aí à tarde eu vou lá para gravar, era a hora que eu tinha que estar me concentrando, mas eu falei, não, vou lá, porque eu acho que é uma missão muito importante levar a música de qualidade, a música erudita e a música de concerto para a população em geral. E como que é o programa? Toca música erudita? O que você faz? Conversa com o público? Como é que funciona? Na verdade, o programa está iniciando, né? E a ideia dessa inicial foi, olha, mas faça como você faz os concertos, porque geralmente eu já tenho um outro approach no concerto, diferente daqueles maestros que entram assim rapidamente, viram de costas para o público, regem um concerto, aplaude e vai embora. Eu não, já entro, converso, tento contextualizar, né, o público que está assistindo nas obras que estão sendo apresentadas, porque realmente é muito chato você chegar ali, a maioria da nossa população não conhece, né, e como a gente tem diversidade de compositores, nem sempre é Beethoven, Bach e Mozart, né? Às vezes você tem compositores, Villa-Lobos, tem Carl Nielsen, tem Carlos Gomes, tem assim, então eu sempre busco contextualizar as pessoas para que elas possam apreciar, fazer uma apreciação melhor daquilo que elas estão ouvindo. E no programa é assim também, né? Nós fazemos uma seleção musical e eu falo um pouquinho do compositor e um pouquinho daquela obra que está sendo colocada. Estamos de volta com o programa A Hora do Maestro, hoje ouvindo obras e composições de George Gershwin. Vamos ouvir agora uma das suas principais composições, Rhapsody in Blue. Comissionada em 1923 por Paul Whitman e composta no ano seguinte, Rhapsody in Blue foi inicialmente instrumentada para piano solo e jazz band e orquestrada por Ferdi Grofé em 1942. Mas nesse sentido eu também tento buscar as linguagens, né? Então eu coloco um pouquinho, falo da música de câmara, então eu coloco lá um quarteto de cordas, né? O programa, ou uma orquestra de cordas,
e teve um programa que eu fiz só com os principais solistas do século XX, aí eu trouxe lá o Arthur Rubinstein, pianista, Maria Callas, né, para as pessoas lembrarem, olha, poxa, o solista é uma pessoa que tem uma atuação importante frente a uma orquestra e se destaca e tem uma carreira, enfim, trazendo essas curiosidades para que o público, ao ouvir, vamos dizer, demonstre o interesse até para assistir os nossos concertos. É importante, né? Claro, claro, e sabe, eu acho que a música anda perdendo muita qualidade e a gente precisa buscar trazer mais qualidade para que as pessoas possam refletir e só vão conseguir isso ouvindo música de qualidade. Só sabendo que existe não adianta, tem que ouvir. Ainda sobre sua história na música, você começou muito cedo tocando violino. Como é que foi isso? Então, minha mãe era uma pianista amadora e meu avô era pastor de igreja e aquela coisa, então nas igrejas a música é sempre muito forte. E minha mãe lá tocava e ela decidiu também que os filhos dela iriam também ter aulas de música. Então já com 4, 5 anos eu comecei a estudar piano e depois aos 7 anos, assim, quando a escola de música começou a ter uma existência mais, vamos dizer, regular aqui na cidade, eu fui ser um dos alunos e comecei a estudar violino porque naquela ocasião o maestro Levino de Alcântara estava direcionando os novos estudantes para instrumentos de orquestra porque num futuro ele precisava criar uma orquestra nessa cidade. E para criar uma orquestra precisava ter estudantes que estudavam instrumentos de orquestra, então, violino, violoncelo, flauta, clarineta, fagote, oboé, trompa, trompete, esses assim, para no final você ter vamos dizer, um contingente que pudesse efetivar a criação ou realizar a criação de uma orquestra sinfônica. E foi assim que eu comecei. Comecei a tocar com orquestras infantis, com 10, 12 anos, até com 16 anos comecei a vida profissional aqui na Orquestra Sinfônica Teatro Nacional. Continua tocando violino? Sim, eu ainda toco violino, não mais na orquestra, mas assim, durante quase 30 anos eu toquei num quarteto muito importante do Brasil, que era o Quarteto de Brasília. Gravamos muitos discos, fizemos muitas turnês pelo Brasil e pelo mundo. E hoje eu ainda tenho aqui um quarteto com os músicos principais da orquestra e todo dia eu toco um pouquinho de violino, que é para não perder o contato. Como que você se tornou maestro da orquestra? Então, maestro não foi planejado eu ser maestro, não, porque às vezes a pessoa já começa e decide que quer ser maestro. E até nem músico eu sabia se ia ser, porque quando eu fiz 18 anos eu fiz um vestibular para direito, estudei direito, sou advogado, né? E eu brinco quando eu fiz um programa de Tchaikovsky outro dia, falei, olha, o Tchaikovsky era advogado também e trabalhou no Ministério da Justiça, até decidir seguir a carreira de músico. Então eram tempos assim que você não pensava seguir carreiras não tradicionais. Mas, enquanto violinista, as portas foram se abrindo, eu assumi as funções importantes na orquestra, fui Spala, que é o músico principal, toquei nesse quarteto por muitos anos e trabalhei com o maestro Silvio Barbato muitos anos. Eu assumi a posição aqui de direção executiva da orquestra e, na ocasião, o maestro precisava de um assistente. E ele olhou para mim assim, geralmente o Spala é o substituto do maestro, né? Falou, você vai ser meu assistente, eu preciso de um assistente, se vira aí, você vai reger agora. Eu nem tinha pensado nisso. E aí comecei a ter aulas assim, intensivas, né? E aí comecei a me tornar regente. Fui assistente dele durante muitos anos e comecei a seguir essa carreira. Hoje eu já dirigi mais de 50 orquestras em mais de 20 países e estou aqui desde 2011 como titular. Como é que a orquestra é vista lá fora? Nossa orquestra é muito bem vista, sobretudo quando nós trazemos músicos, porque nós trabalhamos com muitos regentes convidados, solistas convidados, e nesse programa especificamente com compositores convidados de diversos países. Tem China, tem Japão, tem Estados Unidos, e essas pessoas sempre falam muito bem da orquestra, se surpreendem até com o nível da orquestra, né? E agora que a gente está indo para o final do programa, queria saber quais são os planos da orquestra e quando que ela volta para o Cláudio Santoro, o teatro dela, base onde ela, enfim, fazia suas apresentações, é seu lugar, sua casa de ensaio.
nós estamos nesse caminho de excelência, de qualificar cada vez mais, completar nossa orquestra, que tem um quadro de 118 músicos, hoje nós temos 90. E hoje vocês apresentam no cinema. Aqui no Cine Brasília, a vontade é retornar para o Teatro Nacional, mas não para aquele velho Teatro Nacional, para o Teatro Nacional reformado, com as condições acústicas adequadas, né? Ao mesmo tempo realizar turnês, viajar, mostrar o trabalho fora, gravar mais. Entendeu? Tem muita coisa que nós precisamos avançar ainda, porque o trabalho musical ele não tem limite. E como a música não tem fronteiras, você tem o mundo para conquistar. Então tem muita coisa para fazer. Maestro, muito obrigada pela sua presença no Refrão. Foi uma honra. Sucesso na orquestra, sucesso na trajetória de vocês. Muito obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui no Refrão, desejo sucesso ao seu programa. Acho que é muito importante que a TV Justiça mantenha esse espaço aqui vivo, assim como a Hora do Maestro. Obrigada. E a gente fica por aqui. Acompanhe a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e eu te espero. Tchau!